ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Boa noite, meus amigos e irmãos. É uma alegria muito grande nós podemos estar aqui mais uma vez. Nós queremos saudar a cada um com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós começamos essa live. Essa live faz parte do projeto Palavra em Foco, um projeto que a gente faz geralmente na Capela Ecumênica da Universidade Federal de Lavras. Mas agora, por causa dessa questão da pandemia, nós não estamos podendo fazer lá presencial e nós estamos fazendo aqui através desse canal. E nós queremos então agradecer a sua audiência, a sua participação, e é muito importante que nós estejamos também agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos aqui nas redes sociais, podendo falar com você, podendo conversar com você e assim nós estarmos compartilhando da palavra de Deus. Sabemos que nós estamos vivendo aí há quase 2 meses um momento muito difícil, momento esse que nós temos que ali estar nos separando socialmente, longe um dos outros, não podemos estar em comunhão, nós podemos dizer presencial, as igrejas não estão podendo se reunir, limitações que nos impedem de nós podermos estar juntos. Mas nós queremos usar esse canal para levar a palavra do Senhor ao seu coração, para levar a esperança. E eu convido você a não apenas participar conosco toda terça-feira às 18 horas, mas também convidar outras pessoas. A nossa intenção é pregar o Evangelho, é pregar a palavra, é edificar as vidas com a palavra do Senhor. E eu gostaria de, nesse momento, fazer como a gente sempre tem feito, A gente inicia sempre com a leitura de um texto e logo em seguida uma oração. E eu queria estar lendo o Salmo 4, versículo 1. É um salmo de Davi e ele então começa dizendo assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É muito importante que nós possamos clamar ao Senhor nesse momento de dificuldade. É importante que nós possamos buscar o auxílio e a ajuda nele, porque é ele que no momento da angústia está conosco para nos abençoar. E esse texto fala justamente sobre isso. O Deus da justiça, o Deus que eu clamo, é o Deus que na minha angústia, no momento da angústia, me tens aliviado. E ele pede: tem misericórdia de mim, ó Deus, e ouve a minha oração. Nós temos que pedir isso a Deus. Nós temos que pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele possa ouvir a nossa oração. E no momento da angústia, no momento da preocupação, no momento do sofrimento, no momento que nós muitas vezes estamos levando um fardo pesado, que nós possamos clamar ao Senhor, que nós possamos buscar a direção nele. Eu estava ainda agora colocando algumas mensagens num grupo que a gente tem de WhatsApp, e eu falando sobre as pessoas, se elas tiverem algum motivo de oração, que pudessem enviar. Chegou aqui um pedido de oração de uma amiga da Margarete, a Zelma. Ela está internada na UTI. Tem tantas outras pessoas que também estão aí sofrendo porque perderam seus entes queridos. Tem pessoas que às vezes estão sofrendo porque estão na apreensão de não terem notícias dos seus entes ou dos seus amigos, irmãos, que muitas vezes estão internados nos hospitais, e os hospitais têm toda uma limitação de visitação, de acompanhamento, justamente por causa dessa pandemia. Existem aquelas pessoas, que também têm sofrido e têm sido atingido pela epidemia, não sofrendo da doença, mas sofrendo às vezes das consequências.
E essa doença traz outras consequências, como o desemprego. Certamente algumas pessoas estão muito apreensivas sobre o seu futuro e nós precisamos orar por elas. Nós precisamos orar também pelo nosso país, que vive um momento muito conturbado, um momento difícil, um momento de incertezas, um momento de disputas políticas e de tantos outros interesses. E nós precisamos então orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país, que Deus tenha misericórdia de toda a terra, de todo o planeta, porque essa epidemia, ela tem trazido, essa pandemia, quer dizer, ela tem trazido consequências sérias em todo o mundo. Há muitas pessoas que estão perecendo, e elas às vezes estão perecendo porque às vezes não há o recurso necessário para atender a todos aqueles que precisam de hospitalização, que precisam realmente estar ali, né, no momento da doença, sendo atendido naquilo que é básico, né, que é aquilo que faz um país ser desenvolvido, um país ser realmente, né, nós podemos dizer assim, um país justo e equilibrado. Há muitas pessoas que não estão tendo direito a esses recursos. E também há pessoas que estão passando já dificuldade em meio a tudo isso, porque o desemprego, a falta de recursos financeiros certamente traz a fome, traz, né, outras consequências, como um total desamparo, e há muitas pessoas que estão desamparadas. E nós precisamos pedir, ajudar, trabalhar, e eu sei que as igrejas elas têm feito isso, elas têm trabalhado, elas têm distribuído cestas básicas, elas têm realmente procurado ao máximo ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidade. Então é muito importante que você ore, que você faça a sua parte, porque nós estamos vivendo um momento bem diferente e que nós nunca tínhamos vivido até então. Vamos estar então orando nesse momento? Coloque a sua vida diante do Senhor. Aqui fala que na angústia me tens aliviado. Talvez você mesmo que está nos ouvindo nesse momento esteja assim levando um fardo pesado e precise da ajuda de Deus. Precise nesse momento que o Senhor possa intervir na sua vida, na sua história, na vida da sua família. Vamos estar então orando nesse momento. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Sabemos que as dúvidas, as incertezas, as preocupações e ansiedades por tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, num contexto de mundo, Senhor, de Brasil, um momento tão difícil, com uma pandemia que se espalha, uma pandemia que tem feito tantas vítimas, que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Nós queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia de nós. Que nós possamos saber, Senhor, que nesse tempo de angústia, nós não estamos sozinhos, mas nós temos o Senhor, aquele que é a nossa justiça, aquele que ouve a nossa oração, aquele que é capaz de nos aliviar em meio às nossas dores e dificuldades. E nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Queremos pedir, tenha misericórdia de nós. Ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor. Nós precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. E nós queremos declarar a nossa total incapacidade de se lidar com algumas dificuldades, de se lidar com o Covid-19. Nós não somos capazes, Senhor, de controlar, de impedir por nós mesmos, Senhor, de sermos contaminados, Senhor, ou sermos atingidos por esse vírus. Mas o Senhor pode nos guardar. Nós acreditamos na Tua proteção, nós acreditamos no Teu agir, e nós acreditamos que o Senhor também possa, Senhor, dar inteligência, capacidade àqueles que são pesquisadores, a ciência, para que haja uma descoberta, para que, Senhor, verdadeiramente se crie, que se produza uma vacina que possa ser eficaz no combate desse vírus. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida dessas pessoas, que os investimentos continuem sendo feitos na ciência, no desenvolvimento humano, porque nós sabemos que isso é muito importante também, para que nós tenhamos, Senhor, um mundo que possa também ser mais igualitário, um mundo mais justo, e que o Senhor possa, Senhor, estar agindo dessa maneira. Eu quero te pedir que o Senhor possa estar também com as nossas autoridades. Há muitas pessoas que às vezes seguem o caminho da política, e é um caminho necessário. Nós precisamos de autoridades, de homens que tenham a capacidade para governar, para dirigir, mas que eles possam ser instrumento nas tuas mãos, para que não haja outro interesse a não ser o interesse do bem-estar do povo.
e que realmente o Senhor possa estar dando sabedoria, direção àqueles que estão à frente, que os interesses, Senhor, escusos, Senhor, ou pessoais, sejam deixados de lado, e que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do mundo que nós vivemos, de maneira, Senhor, que as coisas possam estar funcionando de maneira diferente de como nós temos visto. Que o mundo, Senhor, que o Brasil, que nós que somos a Tua igreja, possamos apontar para o céu, para o alto, da onde vem a verdadeira resposta, e que nós possamos confiar de que o Senhor usa homens, que o Senhor usa autoridades, que o Senhor usa, Senhor, toda essa questão para abençoar e para trazer bem-estar ao povo. Eu quero colocar diante de Ti também, Senhor, a Zelma, Senhor, esse pedido que nos chegar, ela está, Senhor, internada numa UTI, e nós queremos pedir que o Senhor possa visitá-la nesse momento. Tu conhece o que ela está passando, não só ela, mas tantas outras pessoas, Senhor. Queremos lembrar também, Senhor, do reverendo Ronaldo Lidório, Senhor, missionário, Senhor, da Igreja Presbiteriana, ele e a sua família também foram acometidos, Senhor, do Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor, que o Senhor toque naquelas vidas e que eles sejam curados, restaurados, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos tudo isso e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar agora nesse momento passando para o Davi. Nós vamos estar ouvindo alguns louvores, algumas músicas. Se você souber, acompanhe aí da sua casa, acompanhe de onde você estiver, esses cânticos, que são cânticos para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu vou estar então passando para o Davi. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Cantarei teu amor para sempre.
pastor e nada me faltará. Ele me faz entrar em pastos verdejantes, dentro da seca. Ele me guia na direção das águas bem tranquilas, mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas. Só Ele conhece o caminho nessas águas, Ele revela para o seu povo. Então vivemos um livramento de Deus, recebemos um livramento de Deus e caminhamos no livramento de Deus. Então vivemos um livramento. Deus é por nós, Deus é por nós. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos o mal, viveremos o livramento. Deus é por nós, Deus é por nós. E quem será contra nós, se não a força igual? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra, que possa dizer não, se o nosso Deus nos disse sim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz entrar em pastos verdejantes, dentro da seca. Ele me guia na direção das águas bem tranquilas, mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas. Só Ele conhece o caminho nessas águas, Ele revela para o seu povo. Então vivemos um livramento de Deus e recebemos um livramento de Deus. Caminhamos no livramento de Deus. Então vivemos um livramento. Deus é por nós, Deus é por nós. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos o mal, viveremos um livramento. Deus é por nós, Deus é por nós. E quem será contra nós, se não a força igual? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra, que possa dizer não, se o nosso Deus nos diz sim. Amém, irmãos? Esse cântico fala, do pastoreio de Jesus, do nosso Deus, aquele que nos guia, aquele que realmente nos guarda, aquele que nos protege, aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E é muito importante que você possa confiar dessa maneira. É importante que você possa saber que você não está sozinho em meio a tudo isso que você está passando, que nós estamos passando. É muito importante que você possa realmente seguir o caminho do Senhor, sabendo que Ele está contigo e que Ele não te desampara jamais. É a promessa do Senhor Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Nós temos vivido, como eu falei no início e agora, momentos muito difíceis, momentos de tribulação, momentos de dificuldade, há muita coisa que tem angustiado o coração de muitas pessoas. E quando nós pensamos em tudo isso que nós estamos vivendo, nós podemos dizer que esse momento de tribulação ou de tempestade, pela fé, nós acreditamos que uma hora vai passar. Mas é importante que nós possamos nos manter saudáveis em meio a toda essa pandemia, em meio a tudo isso que está acontecendo. É interessante que, claro, há toda uma preocupação, ela é justa, ela é pertinente, ela é importante que nós sejamos preocupados em não contrair o coronavírus, em não ser contaminados por esse vírus chamado de Covid-19. Isso é muito importante. Então nós vamos sair usando máscara, nós vamos usar o álcool gel, nós vamos estar nos protegendo, nós estamos aí guardando a quarentena. Todo esse processo é importante para que a gente possa se prevenir. Eu creio que ninguém quer ficar doente, todos nós estamos ali nos resguardando para que a gente não fique enfermo desse vírus, que o nosso corpo não seja atingido por esse vírus. Mas existe também uma outra preocupação. Esse tempo de pandemia, esse tempo de incertezas, isso tem feito também que o coração e a mente de muitas pessoas estejam adoecendo. E essa é a nossa preocupação, não apenas com o corpo, mas nós temos que preocupar também com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa psique, com a nossa alma. E é muito importante que você possa olhar para a palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão ali sofrendo de um estresse muito grande por causa de tudo que elas estão vivendo. Há também uma ansiedade em cima de tantas incertezas que nós temos. Há também, nós podemos dizer assim, problemas relacionados às chamadas doenças psicossomáticas, que elas acabam aumentando nesse período, porque por causa de tantas incertezas e pressões que nós estamos vivendo, muitas vezes nós temos perdido o sono, nós temos visto pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão com uma carga de estresse muito grande, que chegam ao ponto até de sofrer com problemas do coração ou de pressão alta. E quando nós olhamos para todas essas questões, é importante que nós possamos olhar para a palavra de Deus. Tribulação e momentos difíceis, elas não são, nós podemos dizer assim, típicas apenas do nosso tempo. Em toda a humanidade, em toda essa trajetória do ser humano aqui na Terra, houve momentos de dificuldades. E nós vemos que a palavra de Deus está cheia desses momentos que são testemunhados por aqueles que foram inspirados por Deus, como Davi, que escreveu tantos salmos. Acabamos de cantar sobre o Salmo 23, eu vou estar lendo outro salmo, que é o 42, um salmo que muitas pessoas, eles afirmam, que era um salmo escrito por Davi e que foi ali, nós podemos dizer, colocado a música, um musicado pelos filhos de Corá ou de Coré. E aí nós vemos que provavelmente o título desse salmo fala que é um salmo didático dos filhos de Corá. Mas alguns comentaristas bíblicos falam que na essência quem de fato escreveu esse salmo foi Davi. E aí, como a maioria dos salmos eram cânticos, e foi colocado posteriormente a música pelos filhos de Corá. Mas Davi escreveu esse salmo e ele fala de uma coisa muito importante, de que nós temos que aprender com esses momentos difíceis. Então o tema de hoje é como manter a mente e o coração saudáveis em meio às tribulações. Eu convido você a abrir o Salmo 42. E aí esse salmo vai então nos mostrar algumas coisas muito importantes na nossa vida. Salmo 42. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu.
Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando nós olhamos para esse texto, é um texto muito bonito, é um texto muito conhecido e que nós vemos algumas lições muito preciosas para o nosso coração. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós podemos dizer que é dividido ali basicamente em 3 partes esse salmo. A primeira parte que eu queria aqui considerar é que fala das coisas que traziam sofrimento ao coração do salmista. Vamos dizer aqui que trazia sofrimento ao coração de Davi. O que ele estava falando sobre sofrimento? O que estava atormentando Davi? O que estava realmente incomodando Davi? É interessante que a primeira coisa que ele fala está no versículo 3 e no versículo 10, os que questionavam onde estava Deus em meio às suas dificuldades, as dificuldades que ele vivia. E muitas vezes, quando nós estamos em meio à tribulação, muitas vezes as pessoas questionam isso. E o Deus que você serve? E o Deus que você crê? Onde ele está? Onde ele está? Ele não responde, ele não fala, ele não age. Aonde é ele, um Deus de amor, se ele não está agindo em meio a tudo que você está passando? É mais ou menos ali a mesma palavra que a mulher de Jó, né, falou para ele no momento de sofrimento que ele estava passando: o teu Deus te abandonou, amaldiçoa esse Deus e morre. E aí, quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos então que em meio a tudo que Jó tinha passado, perdido seus filhos, toda a sua riqueza, agora até a sua mulher já não estava mais acreditando que o Deus que ele servia era capaz de mudar toda aquela situação, e o que ele sentiu foi justamente essa angústia, a angústia de estar cercado de pessoas que questionavam onde Deus estava no momento mais difícil da sua vida. E aí, quando nós olhamos ali tanto para o versículo 3 como para o versículo de número 10, fala sobre isso. No versículo 3 ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente. Era uma coisa que perturbava, era uma coisa que trazia sofrimento. Continuamente as pessoas diziam: o teu Deus onde está? O versículo 10 ele diz: esmigalham-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde estás? 2 vezes nós vemos que ele repete sobre essa temática. Então, a primeira coisa que trazia sofrimento ao coração de Davi, do salmista, eram os que questionavam onde estava Deus em meio às dificuldades que ele vivia. A segunda coisa, nós podemos dizer as lembranças do passado. Aquilo que ele tinha vivido, aquilo que ele tinha experimentado. A primeira parte, nós vemos que ele tem lembranças agradáveis. Versículo 4, ele fala: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lembra dos momentos agradáveis, festas, comunhão com os irmãos, a procissão, onde certamente ele lá como rei ia à frente, conduzindo o povo ao momento de celebração, de festa, um momento, nós podemos dizer ali, onde o nome do Senhor é exaltado. Essa lembrança do passado acabava trazendo mais ainda sofrimento, porque ele se sentia afastado. No momento que ele estava vivendo, ele se sentia longe de todos esses momentos agradáveis. Nós vemos que outra coisa que trazia sofrimento, a lembrança do passado, e ele fala de coisas tristes, coisas que traziam realmente mais angústia. Ele fala de sofrimentos e angústias. Versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 ele diz assim: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim?
Por que hei de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Versículo 10, esmigalhe-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? E aí, nós olhamos para esse texto e nós vemos ali a lembrança dos sofrimentos e angústia, a opressão dos inimigos, os escárnios, os insultos, e muitas vezes essas lembranças do passado machucam também o nosso coração, sejam elas alegres, porque muitas vezes nós estamos impedidos de vivenciar aquilo que a gente tanto gostava de fazer, mas seja também as lembranças amargas, as lembranças dolorosas que muitas vezes trazem consequências sobre a nossa vida. Mas aí nós vemos que outra coisa, nós podemos dizer assim, que trazia sofrimento ao coração do salmista, era o sentimento de abandono e de solidão. O versículo 9 diz assim, diga a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? A palavra olvidaste quer dizer, por que se esquecesse de mim? Né? E ele fala assim, por que hei de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E quando nós olhamos então para essa questão, nós vemos uma coisa muito importante, é que Davi então ele estava ali naquele momento se sentindo abandonado dos amigos, dos irmãos, da comunhão que ele podia gozar antes, e ele também estava naquele momento se sentindo abandonado por Deus, ele estava se sentindo sozinho, ele estava ali tendo um sentimento de que ninguém era por ele, que ele estava ali tendo que conduzir a sua própria vida no momento mais difícil da sua caminhada. Alguns comentaristas dizem que quando foi escrito esse salmo, provavelmente, como eu disse no início, por Davi, foi no momento que ele estava sendo perseguido por Saul. E nesse momento ele escreveu palavras assim tão abençoadoras para a nossa vida. Momento esse que ele diz lá no Salmo de número 34, que ele teve medo, que ele clamou ao Senhor e Deus tinha livrado ele tanto do medo como das tribulações. Ele fala sobre a bondade de Deus, que Deus era bom. Ele fala que os anjos estavam ao redor. E ainda que naquele momento, e aí eu creio que aqui vai um desabafo de Davi, quantas vezes nós, em meio a tudo que nós estamos vivendo, nós falamos assim, nós somos só. Mas na realidade, quando a gente para um pouco para refletir, a gente vai percebendo que nós não estamos sozinhos. Tanto que lá no Salmo 34, Davi diz que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que temem ao Senhor. E nós podemos dizer que esse Deus que é bom, ele não nos abandona. Mas muitas vezes esse é o sentimento que nós temos, porque nós somos pequenos, nós somos incapazes. E muitas vezes nós temos esse sentimento de abandono, que é justamente a falta da percepção da presença de Deus nos momentos que nós estamos vivendo. E há muitas pessoas que vivem isso. Uma das reclamações que a gente mais vê é que quando a pessoa está em meio ao sofrimento, em meio à dor, elas falam, Deus me abandonou. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante, Deus não abandona os seus filhos. Deus não é um pai desnaturado. Deus não é um pai que esquece dos seus filhos. Pelo contrário, Ele é aquele que intervém. Ele é aquele que ajuda os seus filhos. Ele é aquele que está na vida de cada um de nós. Então é muito importante que hoje você possa atentar para isso. Mas não só isso. A segunda parte do Salmo, nós podemos dizer que fala sobre as consequências do sofrimento. Todo sofrimento acaba trazendo, então, consequências. E Davi fala de algumas dessas consequências. No versículo 3, ele fala uma coisa que chama bastante atenção. Ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Ou seja, a primeira consequência, ele chorava continuamente. O choro faz parte da nossa vida. O choro faz parte da nossa vida porque faz parte da nossa emoção. Nós somos também um ser emocional, nós sentimos, nós somos sensitivos, nós sentimos determinadas questões a nos rodear. Nós não somos, nós podemos dizer assim, indiferentes ao que nós estamos passando. Pelo contrário, e muitas vezes nós choramos, nós derramamos lágrimas. Nós derramamos realmente lágrimas e essas lágrimas, às vezes, elas são contínuas. Elas podem até não transparecer para outras pessoas, mas muitos estão chorando por dentro. E esse choro tem sido alimento, noite e dia, porque muitas pessoas já estão ali há algum tempo passando por algumas dificuldades. Às vezes elas têm até um certo receio
de compartilhar o que está passando, porque muitas vezes vem aquele crente que acha que é mais espiritual e diz assim: não, meu irmão, isso é falta de fé, né? Isso é porque você deve ter feito alguma coisa errada. Só que nós não podemos nunca mensurar o sofrimento. Cada um tem o sofrimento na sua medida, cada um sabe onde está doendo. Eu não posso falar que o meu sofrimento é maior do que o seu, ou que o seu é maior do que o meu. Só quem está sofrendo é que sabe o tamanho do seu sofrimento. E aquele que está acima de nós, que é o nosso Deus, ele sabe o que você está passando. Ele sabe como que você tem chorado, como que você tem derramado lágrimas na sua vida. E ele então, o salmista diz, era um choro, a consequência daquilo que ele estava passando era um choro contínuo, dia e noite. Mas aí nós podemos dizer que outra consequência era inquietação. Versículo 5 ele fala de inquietação, mas ele fala também de abatimento. Nós podemos dizer que inquietação, nós podemos traduzir isso talvez por ansiedade, mas também ele fala de abatimento. Nós podemos traduzir isso por depressão. E ele fala isso no versículo 5, até mesmo conversando com a sua alma. Ele fala lá: porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Ele estava ali perturbado com toda aquela situação, inquieto, ansioso com tudo aquilo que ele estava passando. Mas ao mesmo tempo, ele fala para a sua própria alma que ele se sentia então abatido. Quantas vezes também nós estamos vivendo essas duas coisas? Há pessoas que estão ali vivendo uma carga de ansiedade muito grande. E até alguns comentaristas, alguns pastores falam que a ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. E há muitas pessoas então com as duas coisas. Elas têm um excesso muito grande daquilo que ainda não aconteceu. Jesus disse que nós não deveríamos andar ansiosos, porque nós não podemos acrescentar um palmo, um côvado à nossa existência. Nós não podemos acrescentar nada, nós não podemos vivenciar o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E nós vemos então que muitas pessoas, elas estão extremamente preocupadas, inquietas com o dia de amanhã, mas também outras pessoas estão extremamente abatidas, já não têm poder mais de reação, já não conseguem reagir em meio aos problemas. É interessante que em muitos momentos os problemas tomaram, quer dizer, uma proporção tão grande que elas não conseguem reagir. E muitas vezes, por causa da depressão, desse sentimento de abatimento, elas acabam vivenciando de passado. E elas acabam deixando que o passado acabe marcando a vida delas negativamente. Nem tudo do passado é ruim. Há muitas coisas do passado que é um aprendizado para a nossa vida. Mas nós não podemos ser aprisionados, acorrentados a lembranças de fracassos, de coisas ruins que machucaram, que deixaram marcas na nossa vida. Que nós possamos realmente entender de que o sofrimento, a tribulação, as consequências desse sofrimento muitas vezes trazem inquietação e abatimento. E aí acabam nos levando a gente a uma outra questão, que é uma depressão às vezes mais profunda. É a incapacidade de reação. Versículo 7 diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Era como que se ele tentasse levantar. E aí eu até brinco com o pessoal aqui em Minas, que às vezes quando a gente vai ver o mineiro indo na praia, ou alguém indo na praia, que ainda não tem o conhecimento do que é o poder do mar, às vezes a gente costuma dizer que tomou capote, ou tomou caixote, né? Tomou um caldo, e aí muitas vezes ele não está ali acostumado com a onda, cai. E a tentativa que a gente tem, ainda que esteja lá no raso, de se levantar, ela acaba sendo um tanto quanto angustiante, porque vem uma outra onda e não nos capacita, não nos deixa poder levantar e nos derruba de novo. Era assim que o salmista estava se sentindo. Ele tentava se erguer e aí vinha uma outra onda e passava por cima dele. Ele tentava se levantar e uma outra onda talvez mais forte e cada dia mais. E ele chega ao ponto de dizer: um abismo parece que chama outro abismo. E ele então já não conseguia mais reagir a tudo que ele estava vivenciando, a tudo que ele estava passando. Talvez você que me ouça nesse momento esteja vivendo isso. Você tentou de todas as formas reagir, você tem tentado de todas as formas lutar,
mas você não deve lutar sozinho. Porque quando nós queremos lutar contra os nossos problemas sozinhos, nós estamos queimando energia. Nós estamos muitas vezes perdendo o nosso tempo. Nós precisamos confiar na graça, na misericórdia e que Deus é que nos capacita. É Deus que adestra nossas mãos para a batalha. É Deus que nos fortalece os braços e as mãos para que nós possamos vencer toda e qualquer dificuldade que possa surgir. Então pare de lutar sozinho. Pare de lutar sozinho, porque cada dia mais, quando você luta sozinho, cada dia mais você vai se tornar, vai se sentir, quer dizer, incapaz de poder reagir, porque os problemas são maiores do que a gente. As dificuldades, as opressões, as perseguições, os inimigos muitas vezes são mais fortes do que nós. Mas quando nós confiamos no Senhor, se Ele estiver do nosso lado, nós podemos vencer. Davi, diante do gigante, que estava lá todo armado, né? E aí ele então diz que ele ia contra aquele gigante em nome do Senhor. Nós só podemos vencer se nós formos em nome do Senhor. Mas ele diz que outra consequência do sofrimento é uma dor intensa. Eu não sei quantos me ouvem agora e que passaram pelo momento difícil na sua vida, fraturando algum osso do corpo. E principalmente fraturas que às vezes elas são mais graves, como fratura exposta, ou fraturas às vezes de fêmur ou de braço, que às vezes precisaram até se submeter a uma cirurgia, colocar um pino, colocar pratina, colocar uma prótese para restaurar aquele osso que foi quebrado. Eu só quebrei o dedinho do pé e da mão, e mesmo assim foi uma dor intensa. Mas uma pessoa que quebra ou que fratura um osso é uma das piores dores que pode existir. É uma dor que dói fundo, é uma dor que machuca de fato e que incomoda. E o salmista está dizendo então no versículo 10, algo sobre isso. Esmigalham-me-se os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo, teu Deus, onde está? Ele estava sofrendo uma dor intensa. Eu fico imaginando essa figura, esmigalham-me os ossos, é como se os ossos dele estivessem sendo triturados, ou seja, a dor que ele estava vivenciando era uma dor intensa. Essa era a consequência direta do sofrimento, de tudo que ele estava passando em meio à tribulação. Mas espera aí, pastor, o senhor só vai hoje falar de tragédia, só de dificuldade, só de problema? Não, a palavra de Deus ela sempre traz resposta ao nosso coração. O mesmo Davi, ou mesmo que escreveu esse salmo, desabafou, falou de tudo que estava sentindo. É aquele que, no fundo, no seu coração, ele tinha gravado a resposta, ele tinha gravado as promessas de Deus, que o fazia agora poder reagir e ter uma nova perspectiva diante de tudo que estava passando. E aí, nós podemos dizer, como vencer estas dificuldades e sofrimentos? Seria a terceira parte desse salmo. E aí nós vemos que uma terapia, uma coisa tão importante, é quando então o salmista olha para dentro de si, olha para o seu coração, olha para o seu interior e passa a conversar com o seu interior. No versículo 5 ele fala sobre isso. Ele começa então a falar, por que estás abatido, ó minha alma? Ele pergunta para a sua própria alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. No versículo 11 ele fala a mesma coisa, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas? Deus, pois ainda o louvarei. A mesma coisa ele pergunta duas vezes para o seu próprio coração, para a sua própria alma. Ele começa a questionar as suas atitudes e pensamentos. E é como se ele estivesse conversando ali diante de um espelho. Muitas vezes a gente até fala conosco, né? Nos momentos que nós precisamos conversar, a gente às vezes acaba falando sozinho, acaba falando, né, com o nosso próprio coração, questionando algumas das nossas atitudes. E era mais ou menos isso que o salmista estava fazendo. Ele estava conversando com o seu próprio coração. E o que deve determinar os nossos atos não são as nossas emoções, e sim os nossos sentimentos. E Deus coloca dentro do nosso coração o seu amor. Deus coloca dentro do nosso coração a fé genuína que vem da parte dele. E diante disso é de que nós devemos ser dominados pelo amor que vem de Deus, pela fé que dirige os nossos passos, não simplesmente pelos nossos, nós podemos dizer assim, as nossas emoções. Os momentos que nós muitas vezes deixamos que a nossa carnalidade
que a nossa carne possa prevalecer. O que deve prevalecer é aquilo que Deus gravou no nosso coração, na nossa mente, nos transformando, nos mudando, nos fazendo agora novas criaturas. E quando nós olhamos então para isso, a primeira coisa, se você quer vencer as dificuldades e sofrimento, converse com o seu interior. Converse com o seu interior, com o seu coração. Questione as suas atitudes e pensamentos. Segundo lugar, busque e espere em Deus. Nós podemos ver isso no versículo 5. Nós podemos ver isso também no versículo de número 8. Ele diz assim: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Como ele diz lá, né? O versículo 5, eu já li para vocês, ele fala assim: espera em Deus. Nós temos que buscar Deus e nós temos que esperar nele. Nós temos que ter fé, confiança de que Ele ouve a nossa oração. Nos momentos mais difíceis, ainda que as circunstâncias digam não, nós precisamos buscar e esperar em Deus. Às vezes é um processo um tanto quanto angustiante, porque muitas vezes parece que Deus não responde aquilo que nós estamos buscando. Mas nós temos que cada dia mais também conhecer a palavra, para que a gente saiba que Deus fala não de maneira simplesmente extraordinária, usando alguém, um pregador, ou aqueles que acreditam que existem pessoas que vão profetizar e que vão falar alguma coisa sobre o futuro. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Deus pode falar através de pessoas, Deus pode falar através das circunstâncias, mas a via que Ele deixou para cada um de nós é que nós possamos buscar a oração e a resposta na palavra. E por isso que as promessas de Deus são importantes para a nossa vida, para a nossa existência. E aí, pois, ele diz que quando nós buscamos Deus, quando nós esperamos nele, nós podemos encontrar a segunda questão, a terceira questão, quer dizer, que é importante, é que nós somos renovados por ele. Então, o primeiro ponto, como vencer as dificuldades? Converse com o seu interior. Segundo, busque e espere em Deus. Terceiro, busque a renovação em Deus. Versículo 1 e versículo 6 fala sobre isso. Ele começa dizendo: como a suspira a corça pela corrente de águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. Ele tinha sede de Deus. E você precisa ter sede de Deus. E Deus é aquele que, se você tiver sede, é aquele que pode matar a sua sede. Como no versículo 6, ele diz lá: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. O Monte Hermon era aquele que ficava uma parte, principalmente do inverno, com neve. Também parte ali o outeiro de Mizar, um terceiro monte menor, e que ficava nessa mesma região e era coberto de neve no inverno. Mas quando chegava a época, nós podemos dizer, da primavera, início do verão, essa neve derretia. E aí descia torrentes de águas por toda aquela região, e aquilo trazia então vida ao deserto, transformava o deserto em manancial. O que nós temos com essas duas figuras, sobre a sede e sobre o outeiro de Mizar e também lá o Hermon? É de que na realidade, pois é ele que mata a sede, dando satisfação, é ele que transforma o deserto em manancial. Talvez você esteja com sede. Jesus disse que a água que ele dá mata a sede eternamente, traz satisfação ao coração. Acabamos de cantar, como eu falei anteriormente, sobre o bom pastor. E o bom pastor leva as suas ovelhas à corrente das águas. Ele leva aquele lugar de refrigério. Como também diz aqui, que esse monte que se derretia, e quando derretia a neve que havia ali, trazia uma corrente de água muito grande. E aonde não tinha vida. A vida era renovada a partir do momento que essas águas passavam por ali. Ou seja, Deus é aquele que é capaz de transformar o seu deserto em manancial. Seja o que você estiver vivendo, Deus pode transformar o seu deserto em manancial. Mas ainda, em quarto lugar, nós podemos dizer que outra coisa que nós precisamos ter é ter consciência de que a misericórdia de Deus se manifesta aos aflitos. Olha o que diz o versículo 8: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Deus é misericordioso. E misericórdia é se colocar no lugar do outro. Deus fez isso através de Jesus. Ele conhece a sua dor.
Ele conhece a sua dificuldade. Ele sabe o que você está passando. E aí nós temos que ter essa consciência de que a misericórdia de Deus se manifesta àquele que está em aflição. Se você está em aflição nesse momento, Deus manifesta a sua misericórdia. Você pode orar a esse Deus misericordioso, que Ele vai se manifestar a você. Mas uma outra coisa que é importante e que é a resposta para resolver e vencer as dificuldades é buscar segurança em coisas estáveis e concretas. Nós podemos ver isso no versículo 9. Buscar segurança em coisas estáveis e concretas. Versículo 9 ele diz assim: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Ele fala que Deus é a sua rocha. E aí, irmãos, nós precisamos nesse momento de instabilidade buscar a segurança em coisas que sejam estáveis e concretas. E o estável e o concreto só pode ser encontrado em Deus. Todas as outras coisas podem sofrer instabilidade. Pode sofrer nas tempestades da vida, mas o Senhor é rocha. Ele não só diz que o Senhor é rocha, mas ele diz que o Senhor também é fortaleza. Alguns comentaristas dizem que o Salmo 43 é a continuação desse salmo. E lá fala sobre Deus sendo fortaleza. E nós sabemos que a Bíblia está cheia de afirmações dos salmistas que dizem que Deus é o quê? Rocha e fortaleza. E aí é muito importante que você possa buscar a segurança em coisas que sejam estáveis e concretas. E para que a gente possa terminar essa meditação, a outra maneira de você vencer os sofrimentos é você louvar a Deus em todo o tempo, porque Ele é bom. Deus é bom. Nós podemos ver a bondade de Deus em cada um dos momentos que Ele age na nossa vida. Especialmente no versículo de número 11, nós vemos que nós não podemos estar ali de maneira nenhuma, abandonando esse Deus ou questionando se Ele vai agir. Pelo contrário, nós devemos falar: espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu amparo. E isso mostra justamente a bondade, a misericórdia de Deus sendo manifesta a cada um de nós. E eu gostaria de recapitular principalmente essa segunda parte. Ainda que você esteja sofrendo, essa terceira parte quer dizer, ainda que você esteja vivendo um momento difícil, como você pode vencer? Converse com o seu interior. Segundo, busque e espere em Deus. Terceiro, busque a renovação em Deus, pois Ele transforma o deserto em manancial. Ele mata a sua sede. Tenha consciência de que a misericórdia de Deus se manifesta na sua aflição. Busque segurança em coisas estáveis e concretas. E para terminar, louve a Deus em todo tempo, porque Ele é bom. E aí, eu termino dizendo uma coisa muito importante para você. Não deixe o seu coração adoecer. Existem coisas nessa pandemia que estão nos ensinando que nós devemos ser precavidos, prevenidos de determinadas coisas. E é muito importante que nesse momento você também possa se precaver, você possa se prevenir dessas questões que podem trazer doença ao seu coração e à sua mente, que podem muitas vezes fazer com que você fique prostrado, inerte e não consiga reagir diante de tudo isso. E eu convido você a mais uma vez se colocar diante do Senhor. Nós vamos estar orando. Coloque a sua vida, coloque o seu fardo, coloque tudo aquilo que você está passando, para que o Senhor possa estar sobre você. Nós vamos estar orando também pela Ariane, pede oração também. É importante que nós sejamos nesse momento também clamando ao Senhor por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Vamos estar então orando nesse momento? Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva, verdadeira. A Tua Palavra que nos mostra que nós podemos acalmar o nosso coração. Acalmar o nosso coração não diante simplesmente das promessas que o homem pode fazer. Não simplesmente, Senhor, acalmar o nosso coração diante das possibilidades humanas que nós temos, mas acalmar o nosso coração porque sabemos que existe um Deus que está na direção de todas as coisas, um Deus que guia todas as coisas,
E nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti a nossa vida. Queremos colocar, Senhor, a vida daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão pedindo. Nós queremos colocar diante de Ti a vida da Ariane, Senhor, que precisa de Ti. Que o Senhor possa, Senhor, estar tocando no seu coração, na sua vida, visitando nesse momento. Tu conheces o que ela está passando, Tu sabes dos seus problemas e das suas dificuldades. Nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti também, Senhor, a todos aqueles que estão passando, Senhor, não apenas, Senhor, a enfermidade física, mas estão sofrendo também pela enfermidade, Senhor, da alma. Estão adoecendo, Senhor, porque estão ansiosos, estão preocupados, estão angustiados com toda essa situação. Que o Senhor possa trazer paz, que sejam invadidos, Senhor, pela Tua paz, pela paz que o mundo não pode dar, que excede todo entendimento. Que o Senhor possa, Senhor, acalmar o nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que a nossa vida, o nosso barco, possa atravessar a tempestade e que nós possamos chegar do outro lado bem, sabendo que o Senhor está no nosso barco, na nossa vida. É o que te pedimos, é o que te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E eu te convido para que na próxima semana, na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 18 horas, nós estejamos aqui em mais uma live, do projeto Palavra em Foco. E o nosso objetivo é que a palavra do Senhor possa edificar você, possa edificar a sua família. O vídeo fica lá no Facebook disponível. Se você quiser compartilhar com alguém, é só você copiar o link. E a gente espera ser bênção na sua vida, na vida de outras pessoas. Compartilhe, divulgue, e eu creio que Deus vai estar abençoando poderosamente a nossa vida. Um bom restante de semana e que você possa olhar para cima, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe. Uma boa noite.